a gente começa a se deparar com algumas coisas, né, que a gente chama muitas vezes de revisionismo, tal, a gente chama de é, uma história feita ali a moda caralho, né? E acho que isso acaba propulsionando, né, muitos conteúdos e muitos canais, né, de entre muitas aspas, história, e que visam produzir de alguma maneira essa revisão, né? E nós estamos falando, é claro, nesse caso, né, a gente tem vários canais que fazem isso, vários canais. E eu acho que aqui o ponto é de trazer uma abordagem que possa fazer com que a gente entenda qual o problema disso, né? Entender que, né, ninguém nasceu ontem, tá ligado? Eu acho que é isso, ninguém nasceu ontem, que é o caso do canal do Thiago Braga, o Brasão de Armas, né? Que é o vídeo que ele produziu recentemente em uma, entre muitas aspas, resposta ao Felipe Castanhari, né? Que produziu um vídeo muito bom, inclusive, sobre a Guerra da Coreia, que eu recomendo muito que você vá conferir, porque é realmente um conteúdo de ótima qualidade. E, mais uma vez, a gente viu a apresentação, né, desse tipo de conduta, em que a gente vê a utilização de algumas formas de pesquisa, de algumas formas de seleção dos acontecimentos e tal, e que corroboram com essa narrativa, né? Que de alguma maneira corroboram com essa narrativa e que acabam alterando o passado, né? Alterando a forma de como a gente enxerga o passado. Então a gente está aqui também para poder discutir um pouco sobre isso. Eu queria pedir para você, Rodrigo, né, comentar a respeito disso, porque, enfim, acho que a gente pode entender isso como um fenômeno não só de comunicação, né? Então acho que não é uma questão só de técnica comunicacional, mas mesmo um fenômeno que está inscrito nesse cenário de reabilitação de uma certa memória, né? No caso, de uma memória ligada à extrema-direita. Eu acho que seria importante, o que me assusta na repercussão tem dado é pessoas aparentemente respeitáveis, pelo menos educadas, no sentido formal da palavra, quer dizer, com educação formal, ensino superior, pós-graduação, aceitando esse tipo de prática, que é a prática desse canal Brasão de Armas, como algo normal, no debate normal, como algo que se insira no campo da história, da historiografia, e não é. E aí, me parece que a gente precisa dar, inclusive, um passo atrás. Eu vou ser bem claro, eu não assisti o vídeo do Castanhari e não acredito que seja tão relevante para o meu comentário ter assistido ou não, porque não interessa tanto o que o Castanhari falou ou deixou de falar, se está preciso, se está impreciso. O que me interessa é a maneira como é feito esse tipo de vídeo-resposta por parte do Brasão de Armas. E eu assisti um trecho muito curto também dele, mas eu já assisti outros vídeos dele na íntegra. O Gustavo me proporcionou essa horrível experiência, que foi assistir inteiro um vídeo que ele fez em resposta ao Gustavo, e acabei assistindo um outro vídeo terrível dele também, sobre mitos da Revolução, que na verdade eram vários espantalhos que ele criava. Ninguém que tinha o conhecimento mínimo da história da Revolução considerava aquilo um mito, ele que inventou que aquilo era um mito, para depois ele desmontar o mito que ele mesmo inventou. Enfim, a prática, e aí não importa tanto o conteúdo quanto a prática, e para isso a gente precisa dar uns passos atrás. Eu entendo que eu acho que às vezes nós, historiadores, perdemos um pouco o horizonte de que muita gente no público, no grande público, ela é leiga, claro que é, né? E acho que nós éramos também, quando entramos na faculdade, a gente não tinha o conhecimento de questões de fonte, de historiografia, então eu acho que vale a pena dar um passo atrás. Qual é o problema dessa prática do Thiago Braga, que nem historiador é? O que ele faz? Ele pega o vídeo, recorta uma afirmação, aí a equipe dele vai lá e procura sobre essa informação algum autor que vai dizer o contrário. E aí está provado. Ele mostra, ele escolhe, pega um livro, pega uma frase e diz: olha só, está provado que o cara está mentindo, está errado.
Tem algumas coisas que é uma questão de bom senso, né? Que não é nem uma questão de historiografia propriamente dita. Quem é o autor? Há uma discussão por trás disso. É realmente uma polêmica historiográfica ou ele está pegando, enfim, pequenas picuinhas e tal? Agora, tem uma questão que é historiográfica, quer dizer, é, isso é uma falácia, você pegar um trecho recortado, sem contexto, e apresentar, ó, aqui está a verdade, porque o autor escreveu disso. Os problemas são vários. O papel aceita tudo. Você pode, eu posso produzir evidências historiográficas, qualquer coisa. E aí é o problema quando as pessoas querem só o nome da fonte ali. Qual é a fonte? Tá escrito ali. Então tá bom. Não tá bom. A fonte ela precisa ser embasada, precisa ser trabalhada. Claro, é um vídeo de YouTube, não é um trabalho, não é um artigo científico, mas essas questões são relevantes. Então, quem é o autor disso? No caso de um dos trechos que eu vi, ele estava usando um autor que é um dissidente norte-coreano. Já é um problema. É sempre um problema você usar dissidentes, porque o dissidente ele tem um interesse. Isso é um fenômeno observado, estudado já. Muitas vezes o dissidente vive de ser dissidente. Né? Então, isso é uma questão que já vem da Guerra Fria. O sujeito sai da União Soviética, vai para os Estados Unidos e escreve um livro de memórias. A primeira coisa que o dissidente faz é escrever um livro de memórias. E se ele é um dissidente que era super graduado, ele vai falar um monte de segredos de Estado, não sei o quê, situações escandalosas. Só que ele tem uma pressão da editora dele para vender esse livro. Ele chegou num país estrangeiro, muito provavelmente ele está fazendo contato, se a gente está falando da Guerra Fria, e mesmo hoje em dia, ele está fazendo contato com os órgãos de propaganda, de informação desse país, e há uma pressão para ele colocar determinadas informações ali, e participa do jogo, né, de propaganda. E com o tempo, a história dele vai ficando menos interessante, ele já não é aquela novidade, ele não é aquele dissidente que acabou de sair, o livro dele já foi publicado há alguns anos, e ele começa a aumentar as histórias e criar histórias ainda mais fantásticas, e a gente observa isso em vários casos. Então é um problema usar dissidente. Isso é muito claro com aquela menina dissidente, que eu esqueci o nome agora, a Park, uma dissidente norte-coreana, que as histórias dela iam aumentando, ela ia contando histórias cada vez mais loucas, e elas iam se contradizendo, porque é uma pressão sobre essas pessoas para, enfim, aumentar as histórias, incluir coisas. Então é um problema. Quando você trabalha com historiografia, você tem de fazer uma crítica dessa historiografia, de quem é o autor, colocar ele no local dele. Você pode usar, mas tem que usar criticamente, sempre. Qualquer fonte, primária ou secundária, tem que ser usada criticamente. Não, eu só ia comentar eu só ia comentar rapidamente que é essa perspectiva que a gente muitas vezes naturalizou de achar que a referência é a fonte única e máxima da verdade, né? Tipo, como se a apresentação daquele documento por absoluto, né, por ele mesmo, fosse o instrumento suficiente para apresentar aquilo como uma realidade. E ainda mais tratando de uma ciência como é a ciência histórica, em que a gente tem o palco da luta de classes, em que a gente tem o palco desses conflitos, os diferentes historiadores e perspectivas que constroem sob visões diferentes, né, que têm visões visões distintas do mesmo processo, né? Eu acho que é isso. Se a gente tentando falar de uma maneira simples, mas existe uma diferença em você tratar com fontes primárias e uma diferença em tratar com historiografia. O que o canal Brasão de Armas faz ele pega historiografia, não usa fontes primárias, tudo bem, normal, pega historiografia e apresenta como a verdade revelada. Esse autor está dizendo aqui. Eu vi o trecho, ele falava sobre eleições. Esse autor está dizendo que as eleições não foram apoiadas pela ONU, enfim, não importa, qualquer afirmação. Isso é uma
são uma obra historiográfica. Essa mesma obra, ela tem referências, né? Idealmente, o que o historiador faz é puxar a referência original. Ele não vai na historiografia, ele vai na fonte. Porque uma historiografia não pode ser fonte. A gente já superou a ideia de que a história escrita, que o ofício do historiador é relatar fatos. Não é. O ofício do historiador não é relatar fatos, mesmo porque a gente não tem como relatar fatos passados objetivamente. Isso é impossível, isso não existe. O historiador, ele interpreta fontes primárias, interpreta criticamente. A gente já superou o positivismo, e mesmo o positivismo é uma maneira simplista de dizer que essa é uma visão positivista, mas de que a fonte primária conta a verdade. Então você tem que ir lá na fonte primária e fazer um recorte de várias fontes primárias e criar uma narrativa. Não é isso não é o trabalho do historiador. O historiador precisa criticar a fonte. Em que contexto essa fonte foi criada? Por quem ela foi criada? Isso é uma coisa óbvia, e a gente pode usar isso em qualquer contexto. Ora, eu vou pegar como fonte primária o jornal Pravda, da União Soviética, e apenas ele, e aquela é a verdade escrita? Não é, né? O jornal Pravda, ele é publicado com uma intenção, por um grupo específico de pessoas, ele era ligado à estrutura do partido, ele era voltado para o público interno da União Soviética, então a gente tem que levar todos esses elementos em consideração. Numa época, o jornal Pravda era controlado por um grupo, numa outra época, ele era controlado por outro grupo. Enfim, existe uma série de elementos que precisam ser levados em conta no momento que você usa uma fonte primária. Quando você usa uma obra historiográfica, mais ainda, porque ainda tem o autor, né, a interpretação do autor dessas fontes. Então, pegar e dizer, tá escrito aqui, todo mundo pode. Eu posso pegar o vídeo do Brasão de Armas e pegar cada frase dele e encontrar aqui, puxar um livro, encontrar uma citação que diz que não é bem assim. Porque a história, ela, enfim, passa por mudanças e tal, e as interpretações são diferentes. Então, esse o problema. Isso é uma falácia de não contextualiza. Toda vez que eu vou falar de história, eu tento contextualizar. Eu digo quem é o autor, eu apresento outras. Né? Quando eu fui falar um dos temas mais polêmicos, e que até hoje eu sou mais cobrado, é o Galadomor, o Holodomor. Eu apresentei vários autores. Eu apresentei autores que consideram que o Galadomor foi uma forma planejada. Eu apresentei autores que consideram que o Galadomor foi principalmente uma consequência da situação climática. Eu apresentei autores que estão no meio do caminho. Existem diversas interpretações e não há um consenso historiográfico. Então, quando discute um tema como esse, é importante apresentar todo esse quadro, se a gente está fazendo um trabalho histórico. Agora, claro, o vídeo do YouTube não é isso, mas esse procedimento é um procedimento muito canalha, de pegar recortinhos e ficar contestando cada fala com uma bibliografia que vai te apoiar, porque o debate é muito maior do que isso. E, enfim, é lamentável que as pessoas considerem isso um trabalho historiográfico. Não é. O historiador, ele não tem que pegar vários recortes que apoiam a opinião dele e fazer um compilado. Isso é crônica e é uma crônica mal feita. O trabalho de historiador não é um trabalho jornalístico, não é um trabalho de crônica, é um trabalho muito mais complicado de, enfim, análise de fontes, interpretação dos fatos, precisa de uma metodologia, precisa de um aparato teórico, e não é o que acontece, infelizmente, com esses vídeos, que é naquela lógica da lacração. E as pessoas se encantam com essa lógica da lacração. Olha só, ele desmentiu o cara, nossa, massacrou. Para mim é assustador. É assustador que pessoas como o Henry Bugalho, que tem formação superior, o vídeo do Henry Bugalho, não sei se você teve Não vi. Não, mas é assustador, porque ele coloca o título do vídeo sei lá, Thiago Braga massacra ou demole, alguma coisa assim. Como que uma pessoa que se considera filósofo, que deveria ter alguma noção de metodologia científica na área de humanas, me considera isso, sabe? Vem dizer que aquilo é uma demolição.
o sujeito fez. E o Bugalho, que se orgulhava de lutar contra o olavismo, está agora caindo numa narrativa que vem do coração do olavismo. Esse pessoal é olavista. Perfeito. É lamentável, é assustador, e não importa tanto os fatos narrados, que eu nem sei, olha, eu tenho essa alma jovem que vocês veem, eu sou essa pessoa alegre, mas eu não tenho a menor paciência para assistir muitos vídeos de YouTube, reacts, essas coisas, não tenho a menor paciência, então eu realmente não assisti. E eu acho que, enfim, o Gustavo já falou que o vídeo dele, do Castanhari lá é interessante. Eu acho que cada um deve assistir por si, verificar as fontes e não cair nesse joguinho que é muito ruim de ficar pegando cada frasezinha. Quem fazia isso antes era o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo pegava a coluna de outro. Não, o Diogo Mainardi que fazia mais isso. Era o Diogo Mainardi. Pegava o texto de um outro cara e deschavava frase por frase. Acabava criando um Frankenstein, e aí é fácil você ficar pegando picuinha e demolindo o resto. Você não pega a ideia toda. Enfim. E eu acho que para deixar claro uma parada, que o que acontece é que a gente tá falando isso sem precisar assistir esse vídeo todo, não só porque a gente já viu isso acontecer em outros momentos, mas porque a partir desse momento em que você aplica um certo tipo de metodologia, você aplica um certo tipo de método, em que você vai dar substância, né, dar concretude, dar essa força para sua narrativa, a partir desse método, o fato em si mesmo, ou o que é apresentado, pouco importa. Né? Pouco importa, porque o que acontece é que se você está selecionando esse trecho dessa maneira, né? O cherry picking, né? É isso, é você pegar ali um pedacinho para poder justificar, e aí você não vê todo o contexto geral que se inscreve na historiografia do autor, que se inscreve na historiografia do autor não, mas na historiografia que aquele autor está produzindo, no documento, em quem é o autor, né? Então eu acho que é por isso que a gente está falando que essa crítica independe só de assistir e comentar. Por quê? Porque é justamente nessa técnica de você pegar coisinhas para lacrar que o vídeo faz sucesso, né? No final das contas é lacração pra caralho. E esse é um problema que não é só das ciências sociais. O cherry picking ele existe também nas ciências naturais. E é um problema geral da maneira. É uma falácia, quer dizer. Por que o jornalista adora essas coisas, né? O ovo agora faz mal. Por que o ovo faz mal, depois deixa de fazer mal? Porque saiu um artigo dizendo que o ovo faz mal. E aí esse artigo, se você muitas vezes vai lá no artigo, às vezes ele tem problema da maneira como o experimento foi realizado, tem um erro, só que a conclusão é um artigo que saiu, esse artigo vem de notícia, então os jornalistas logo dizem, o ovo faz mal, ovo faz mal, ovo faz mal, ovo faz mal. Aí sai um outro artigo dizendo que o ovo agora faz bem, e eles divulgam com a mesma intensidade. É um artigo num universo enorme. É um artigo que muitas vezes é um artigo que tem problemas né, na sua hipótese ou no experimento. Então, você pegar, e já fizeram isso comigo, tem um rapaz lá do Twitter, eu fiz uma... E Twitter é o pior lugar para se discutir essas coisas, né? Mas, enfim. É o pior lugar para praticamente todas as coisas, né? Foi 5 afirmações sobre o Galadammor. Ele pegou cada uma das 5 e encontrou um artigo que negava essas 5. Tem algumas afirmações que podem ser polêmicas, que podem ser discutidas, são polêmicas historiográficas? Tem. Agora, algumas delas não eram polêmicas historiográficas, algumas delas ninguém contestava, mas o cara achou um artiguinho que contestava, fora um artigo que, enfim, sem relevância, sem muita expressividade, mas está lá, ele encontrou. E aí ele foi dizer que cada uma das afirmações eram mentiras a partir desses
5 artigos selecionados, um para cada. Não é assim que a gente faz, gente. Quando a gente, para você escrever um artigo, você precisa consultar uma bibliografia gigantesca e precisa consultar fontes secundárias, historiográficas, e precisa consultar fontes primárias também. O trabalho de historiador sem fonte primária não é trabalho de historiador. Então, é tudo muito mais complicado do que fazer um vídeo de YouTube. Por isso que ele consegue fazer um vídeo de YouTube em 2, 3 dias. Ele tem uma equipe aí atrás, porque ele não tem muitos critérios metodológicos. E aí, não sei se é o caso. Vocês falaram que o vídeo é bom, pelo que eu sei, o Castanhari fez uma pesquisa de meses aí para fazer esse vídeo. Enquanto o outro rapaz, em 3 dias resolveu. Não se resolve em 3 dias, minha gente. Desconfie, né, de quem faz esse tipo de trabalho nesse tempo tão curto. Não é um trabalho sério. E é assustador que o olavismo esteja chegando nesse ponto. Mas eu acho, aí, Rodrigo, eu acho que talvez seja esperança demais na forma de como a ciência é conferida pela institucionalidade. Porque é aquele negócio, né? Tipo, a gente tem um caso do cara como Henri Bugalho, que é filósofo, né? Que se pretende pensador e tal. Mas é aquela parada, né? Não é científico. Tipo, perde-se essa noção do que aquela ciência de como aquela ciência tá realmente sendo produzida, né? Eu acho que isso é um fenômeno que é presente dentro tanto do meio acadêmico, tanto quanto do meio comum, assim, né? Comum nesse sentido não acadêmico, né? Da informação corrente, assim. E eu acho que é isso, né? É uma certa abstração de elementos da realidade, né? Eu acho que tem coisas ali que são vira pura canalice, né? Você fala, caralho, cara, você não está vendo aqui. Aí a pessoa, não, então tá bom. Né? Eu acho que é uma perspectiva que dialoga um pouco com o próprio olavismo, né? Nesse lance de a montagem de uma perspectiva ou da criação narrativa, né? De sustentação, né? De um ideário, de uma certa verdade e tal, e que ignora todos os preceitos e métodos científicos e toda a ciência, né? O próprio debate sobre método científico que existe por trás daquilo, tá ligado? Enfim, se a gente for por esse caminho aí, é um debate enorme, e essa tentativa de fugir das questões complicadas que a academia impõe tem 2 caminhos, e um deles, claro, é fugir desse engessamento e dessa validação que é cheia de vícios. O outro, infelizmente, é justamente ir para um caminho de largar a mão da metodologia e fazer um freestyle bizarro, e aí a gente cai nos Olavo de Carvalho da vida. Sim. Então tem que tomar cuidado com essas 2 questões. Mas é isso. Acho que se a gente. Se alguém, eu entendo que tem gente que está interessado na questão factual, né? Muito bem. Então, quem está certo? Quem está certo? Olha, não sei, porque não assisti o vídeo. O que eu posso recomendar é outros materiais para quem tiver interesse, porque tem muito material bom. Eu posso recomendar o podcast do Iclis Rodrigues, o História FM. Se eu não me engano, tem até 2 episódios sobre a Coreia, ou é um, agora eu não me recordo. Mas tem um material excelente sobre uma questão que não é polêmica e que, pelo que eu entendi, foi uma das polêmicas discutidas, que é o quão fortes eram os comunistas na Coreia do Sul. E eles eram muito fortes, não é uma questão polêmica, é um fato. Os comunistas eram extremamente fortes na Coreia do Sul, e as eleições no Sul foram, sim, manipuladas pelos Estados Unidos para colocar o Syng Moon-hee, que não era uma figura central do movimento de libertação da Coreia, como líder. Era uma figura totalmente alinhada com os Estados Unidos, e ele promoveu um massacre dos comunistas no Sul. Isso é conhecido. Me assusta chegarmos nessa época em que fatos estabelecidos são questionados com tanta facilidade e as pessoas caem nisso. Isso é conhecido. Pode parecer estranho para a gente em 2022, 2024, eu nem sei que ano nós estamos. Não, já 2024, perdeu já, né? Em 2024, que na Coreia do Sul houvesse comunistas,
Mas parece estranho porque essas pessoas foram massacradas ao longo de 30, 40 anos. Na década de 70 havia ainda comunistas sendo massacrados no regime do Park Chung-hee, na Coreia do Sul. Então, isso não é um tema polêmico. Não é um tema polêmico, é um fato conhecido. O movimento comunista foi extremamente forte na Coreia, porque foi ele que encabeçou a luta contra os japoneses. Depois da guerra, o movimento comunista era forte em vários países do mundo. Era fortíssimo na Itália, era fortíssimo na França, era fortíssimo no Japão, era fortíssimo na Coreia. Sim, ele era. E aí teve a Guerra Fria, e aí os comunistas foram massacrados. Na Coreia do Sul foram um dos locais em que eles mais foram massacrados. Então, eu recomendo muito o podcast História FM sobre a Guerra da Coreia, trata desses temas. Eventualmente, se essa discussão continuar, até me dou o trabalho de assistir alguns desses vídeos, e posso fazer um comentário sobre a questão factual, propriamente dita. Mas para quem se interessa mesmo pelo tema, tem material por aí. Dá para encontrar, tem muito material, e é isso, não tem grandes polêmicas aí. Enfim, se tem uma polêmica, e aí eu não quero nem entrar nisso, a ideia de quem começou a Guerra da Coreia. Isso é uma questão polêmica, porque o Norte coloca que o Sul teria começado, o Sul coloca que o Norte teria começado, e de fato é uma questão polêmica que o consenso da historiografia tradicional tende mais para dizer que o Norte começou a guerra. Agora, que o movimento comunista era fortíssimo no Sul, isso é um fato. Isso é um fato estabelecido. E houve um massacre tremendo na ilha de Jeojon, acho que chama. Aquela ilha, quem vê o mapa da Coreia, tem uma ilha redonda, bem grande. Sul da Coreia. Um massacre tremendo, porque era considerado uma ilha vermelha, uma ilha com uma predominância comunista, e foi promovido um massacre tremendo. E a Guerra da Coreia foi violentíssima. O que os Estados Unidos fez na Coreia é assustador. Então, isso não é muito polêmico. São fatos bem estabelecidos, bem documentados, e não tem muito espaço aí para fugir disso. Aí detalhes da política ali, tem um monte. Quer dizer, a União Soviética era boazinha? Não, a União Soviética não era boazinha. Ela era um país que estava numa questão reconfigurando a geografia, a geopolítica do continente depois de uma guerra mundial, tinha seus interesses e estava colocando eles. E houve choque ali. O Kim Il-sung não era a escolha da União Soviética para a liderança norte-coreana. Ele se impôs. Os soviéticos preferiam outras figuras da liderança ali. Mas o Kim Il-sung se impôs. Então, há contradições, há choques ali, não é um processo linear. Enfim, é um processo muito interessante, vale a pena ser estudado. Eu dei uma olhada na bibliografia do vídeo do Castanhari, por curioso. Eu acho que eu entendo que, enfim, a gente às vezes nem coloca tudo que foi utilizado, mas eu acho que tem outros materiais que também valeria a pena ser utilizado. Hoje, um dos maiores especialistas em Coreia do Sul é um estudioso russo, esqueci o nome dele, Lankin, acho que é o nome. Enfim, depois eu passo, se Manda interessar, depois mas dessas que tem referências, eu coloco aqui uma no obra link. muito interessante, que não estava lá. Tem coisas, claro, tem todo mundo aí para se estudar. Mas é isso. É um pouco assustador, apesar da gente saber o nível de conhecimento e nessa lógica da internet, como vira uma competição absolutamente vazia. É o esperado, mas não deixa de ser alarmante, esse tipo de reação a uma prática tão claramente de distorção dos fatos, enfim, lamentável. Não, perfeito. Acho que esse tipo de manipulação, né, esse tipo de articulação, acaba fazendo com que as pessoas venham ou baseiem a ciência, né, muito aquilo. Acho que reforça até muito aquela frase do Marx, né, de que se para a ciência bastasse como é que é?
se toda aparência representasse essência, toda ciência seria desnecessária, né? Que eu acho que é o que esse tipo de manipulação faz. Ele apresenta algo, né, para causar uma impressão e tomá-lo como verdade, né? Então acho que é muito importante a gente estar atento com relação a isso para ter esse tipo de senso crítico, né? Para a gente conseguir receber um material, fazer uma leitura, né? Ter uma noção de alguma coisa que perpasse por essas questões, né? Que perpasse por essas perguntas. Eu acho que a gente está mais informado em relação a isso agora.